Olá, board game do canal BGG2, meu nome é Thiago Salles e no review de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Riff, um jogo para 2 a 4 jogadores, com duração média das partidas de 30 a 45 minutos, do designer Emerson Matsushi. Então vamos lá para a mesa para a gente ver como é que o jogo funciona, ter um overview dele e depois eu volto aqui com as minhas considerações finais. Então estou aqui com o Riff montado na mesa. Aqui nessa parte aqui superior e lateral é a parte comum do jogo. Aqui fica a reserva dos tipos de coral, uma reserva de pontos. Aqui é onde você vai estar adquirindo as cartas. E essa parte aqui embaixo é a parte do jogador. Cada jogador começa com 2 cartas, com um coral já com cada tipo de uma das peças aqui no centro e 3 pontos de vitórias. Essas pecinhas aqui podem ser reorganizadas pelo jogador antes de iniciar a partida, conforme as 2 cartas que ele recebe para poder ir traçando a estratégia do jogo dele. Mas depois de feito, não pode mais modificar a posição das peças. E aí então o jogador, na sua vez, ele tem 2 opções. Ele pode jogar uma carta da sua mão que vai fazer com que o seu coral cresça e vai verificar se existe o padrão no seu coral, ou então ele pode estar comprando uma dessas cartas aqui. Se ele comprar uma dessas 3, ele simplesmente vai pegar essa carta e vai colocar na mão dele. Agora, se ele quiser essa carta aqui, ele precisa pegar um ponto de vitória, olhar qual é a carta que tem a menor pontuação. Se houver um empate, como é o caso dessas duas aqui, ó, a pontuação é indicada nessa bolinha aqui embaixo. Você pode escolher em qual que você quer colocar. Então vamos dizer que eu escolho essa daqui e aí eu posso comprar essa carta e vir para minha mão. O limite da mão dos jogadores é de 4 cartas. Então a partir do momento que você tiver 4 cartas na mão, você depois vai ser obrigado no seu turno a jogar uma carta. Então é sempre assim, você tem 2 ações possíveis, você pode fazer no seu turno, você só realiza uma, realizou aquela ação, você passa e o jogo vai sendo jogado em várias rodadas até que uma dessas pilhas aqui termine. Então vamos entender aqui um pouquinho como é que funciona as cartas do Riff. Então essa parte superior aqui, ela faz com que você aumente o seu coral. Então, por exemplo, se eu jogo essa carta, eu vou ter o direito de pegar uma peça vermelha e uma peça verde. Eu posso colocar ela em qualquer lugar no meu coral. Vamos dizer que eu tenha colocado dessa forma. E aí eu sempre vou verificar depois o padrão que está aqui embaixo. Se existe esse padrão do meu coral. Se existir, eu já marco essa pontuação. Então eu sempre vou pegar a visão de cima para saber se eu tenho esse padrão. Então vamos dizer, só para poder, que é a título de demonstração, que eu tivesse essa questão aqui, colocado essas peças. Olhando de cima, eu ignoro totalmente aquela peça amarela que está aqui embaixo e verifico aqui que eu tenho 3 peças roxas seguidas. Então eu tenho esse padrão aqui. Mas Thiago, esse padrão aqui não está na horizontal? Tá. Mas você pode rotacionar essa carta da forma que você quiser. Então se você fizer assim, 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 isso com todos os padrões, ele deixa bem claro isso no manual. Então você pode rotacionar e verificar se você tem. Então se a gente fizer justamente dessa forma, eu tenho esse padrão aqui, marco 4 pontos. Se eu tivesse mais peças roxas aqui, vamos dizer, se eu tivesse dessa forma, teria mais um padrão. Então eu teria feito 4 pontos aqui, 4 pontos aqui, um total de 8 pontos. Basta eu vir aqui, pegar 8 pontos e aí vai para minha reserva e aí essa carta vai para o descarte e aí eu passo a minha vez. Um detalhe importante de notar nesse padrão é que você não pode reutilizar peças. O que isso quer dizer? Por exemplo, vamos dizer que ao invés de estar aqui embaixo, essas peças estivessem aqui. Então, olhando de cima, eu teria esse padrão horizontal e esse padrão aqui também. Só que essa peça estaria sendo utilizada nos 2 conjuntos e isso não pode. Então você poderia utilizar só uma vez e aí esse outro aqui seria ignorado, ou então você utilizaria só esse daqui e essas outras 2 peças seriam ignoradas. Então essas são as regras para você verificar se você tem um padrão no seu coral ou não. Lembrando que é sempre com a visão de cima, essa visão aérea que você tem, para poder saber se você está resolvendo aquele determinado padrão. Vou pegar aqui mais uma carta para a gente ver como exemplo. Vou até tirar essas peças aqui. E aqui a gente consegue mostrar. Já nesse padrão aqui, ele diz o seguinte. Você vai olhar
qual que é a sua peça verde mais alta. No nosso caso aqui, como todos estão no mesmo nível 1 aqui, então não tem problema, né? Posso escolher essa ou essa. E verificar quais peças amarelas que estão em volta, e a quantidade de peças amarelas vai te dar 2 pontos. Como aqui, se eu escolher essa aqui, só vou ter essa peça amarela em volta, que pode ver que pode ser na diagonalzinha aqui também, então eu vou ganhar 2 pontos. Mas se eu tivesse peças amarelas aqui em volta, eu poderia marcar muitos pontos com essa peça aqui, chegando de repente a marcar aí 14 pontos. Se eu tivesse 14, não, na verdade 16 pontos, né? Se eu tivesse preenchido todos os espaços aqui. Essa peça aqui lembra um pouquinho o Carcassonne, na igreja. Conforme você vai colocando em volta, você vai marcando pontos. E aqui, nesse caso, né, se eu tivesse usado essa carta, primeiramente eu faria nesse sentido. Pegaria 2 peças aqui, roxas, colocaria primeiro no meu coral. Sempre tem que fazer isso primeiro, porque pode ser que aonde eu decida colocar influencie no padrão aqui embaixo. Às vezes até deixa de cumprir o padrão quando você utiliza as peças. E só depois você vai verificar aqui para você marcar os seus pontos. Então o jogo basicamente é você tá comprando cartas, jogando cartas, se preocupando em aumentar o seu coral e sempre tá pontuando embaixo, conseguindo realizar os padrões. Vou pegar aqui agora outras cartas para a gente poder ver os tipos de objetivos que podem aparecer. Então, por exemplo, essa carta aqui, ela fala que você vai pontuar todos os corais vermelhos, né, dessa cor aqui, que estejam ao nível 3. E não necessariamente precisa ser assim, ó, tipo, só nível de vermelho, né, um nível 3 vermelho. Basta a primeira, a do topo, ser vermelha. Então poderia ser 2 amarelas com uma vermelha e você estaria marcando 3 pontos. E como é um 3 sem o maisinho aqui do lado, que indicaria 3 ou mais, então tem que ser exatamente 3. Se for 4, no nível 4, não pode. E aí, no seu coral, o máximo que você pode empilhar de peças é até o nível 4. Você não pode empilhar nível 5, 6. O máximo é nível 4. Então vamos ver aqui outras peças. Esse daqui, ó, já indica que você tem que fazer o padrão com 4 peças amarelas. Mais uma vez, lembrando que é da visão de cima. Então, por exemplo, se eu tivesse uma amarela aqui, ó, fazendo um nível 4, aqui o nível mais baixo, pronto, resolvi esse padrão aqui, ó, porque olhando de cima, você está vendo 4 peças amarelas, e aí marcaria 6 pontos. Essa daqui eu já expliquei. Essa daqui, simplesmente para cada peça roxa que você tiver olhando de cima no seu coral, você marca um ponto, então nesse caso aqui seria 3 pontos. Essa daqui são torres, né, de nível 2, de qualquer cor, você vai pontuar 1 ponto. Essa daqui é aquela que eu mostrei na horizontal. Essa basta você ter uma vermelha e uma verde. Então, no caso aqui poderia ser assim, porque se eu movimentar a carta assim, eu estaria fazendo padrão. Não necessariamente é só na horizontal. Essa aqui tem que ser 2 peças na diagonais. E aí aqui apareceu o maisinho, ó. Então tem que ser no mínimo com 2 de altura, né? Uma vermelha e uma verde. Mas se tiver alguma delas com 3 ou 4, também tá valendo. Então por último eu vou pegar aqui essa carta aqui, ó, que também pode causar dúvida, que ela é na diagonal, correto? E aí você pode fazer aquela mesma questão, você pode rotacionar a carta para verificar se você pode ser também assim, pode ser assim. Então você vai verificar aí virando a carta se você acha o padrão no seu coral. E aí a partida termina quando uma dessas pilhas aqui acaba. Uma pilha dessa daqui acabando, os jogadores ainda têm a chance de terminar aquela rodada. E aí, caso você fique com alguma carta na mão, você ainda tem a chance de resolver essas cartas. Mas funciona da seguinte forma: você não pega mais peças para poder aumentar o seu coral. E a parte de baixo, que é a parte do padrão, você só resolve uma vez também. Então vamos dizer que eu tivesse aqui esse padrão 3 vezes no meu coral. Mesmo assim, ele só vai contar uma vez. Então só vou marcar no máximo 4 pontos. Tá, ok? E aí, todas as cartas que você tiver na sua mão, você pode fazer isso no final da partida, depois que acabou a última rodada, resolvendo dessa forma. E aí, de repente, você ainda consegue marcar alguns pontos. Feito isso, depois de ter feito todos os jogadores
ficar sem nenhuma carta na sua mão, resolver todos os pontos. Quem tiver mais pontos, vence a partida. Então, pessoal, esse daí foi o Riff. Eu acredito que ele rapidamente vai se tornar um hit entre os jogos abstratos, como Azul e Sagrada. Ele foi anunciado pela editora Galápagos durante o Diversão Offline do Rio, que vai estar chegando no Brasil. Eu acredito que provavelmente vai ficar apenas para 2019. Ele é um jogo super simples, rápido de jogar e muito gostoso. Ele é do designer Emerson Matsushi, que é o mesmo designer do Century Spice Road, que é um outro jogo que eu amo, que eu gosto bastante. Se eu pudesse jogar uma partida atrás da outra. E o Riff, ele tem essa mesma pegada, né? Como as partidas são rápidas, você vai querer jogar novamente, para você tentar melhorar a sua formação no coral e marcar mais pontos. Ele é um jogo totalmente independente de idioma, então eu acredito que isso vai facilitar estar trazendo o jogo para o Brasil. E também, se você estiver aí viajando, ou então se você quiser importar o jogo, já tem disponível lá fora. A cópia que a gente utilizou aqui para fazer o vídeo foi a cópia do Edson, que ele importou através do site da Miniature Market. Se eu não me engano, ele pagou mais ou menos uns 27 a 28 dólares no jogo e pagou mais 27 dólares de frete. O jogo não foi taxado e ele também não precisou pagar aquela taxa de 15 reais para poder entregar o jogo na casa dele, que foi aquela taxa que foi anunciada pelos Correios, que passaria a ser cobrada em cima de todas as importações. O frete do jogo é um pouquinho caro, né, já que o jogo tem a caixa um pouco pesada, porque aquelas pecinhas, quando você junta, elas são muitas que vem na caixa, deixa o jogo com a caixa um pouco... A caixa não é tão grande, mas ela fica pesada. E eu acho que é por isso que o frete não é tão convidativo, mas se você somar os valores e de repente aplicar aí a cotação do dólar, pode ser que o jogo fique no mesmo preço que ele vai estar sendo lançado aqui no Brasil. Então, se você gostou bastante e está ansioso para poder pegar o jogo, talvez seja uma oportunidade de você estar importando ele através do site da Miniature Market. Aproveita que os jogos ainda não estão sendo taxados, inclusive naquela taxa aí dos Correios. Eu particularmente gostei muito do jogo, achei ele fantástico. Gostei da questão de você pegar as cartas e ao mesmo tempo você quer crescer o seu coral, mas você também quer marcar pontos com aquela parte inferior da carta. E o segredo do jogo está todo aquilo ali, porque você gera um quebra-cabeça. Muitas das vezes você vai ter que montar a sua mão, e essa mão é limitada em apenas 4 cartas, e você vira um quebra-cuca, porque você está tentando combar essas 4 cartas para, ao mesmo tempo que você aumenta o seu coral, você já marque pontos. Ou então você pode adotar a estratégia de, não, eu vou jogar algumas cartas sem marcar pontos, mas eu vou deixar meu coral com vários padrões, em que depois, quando eu jogar uma carta, esse padrão faça com que eu marque uma pontuação muito alta e compense essas cartas que eu não marquei pontos. Conforme você vai jogando mais partidas, você vai conhecendo mais as cartas, os padrões, e isso ajuda você a, de repente, fazer esse planejamento a longo prazo e melhorar a sua marcação de pontos. Ele é um jogo que depende um pouquinho do fator sorte. Talvez você, quando já conhece as cartas, pode ficar esperando que uma carta venha e você não pega essa carta, ou essa carta talvez não apareça no deck. Ou então alguém também pode estar na frente, né, no turno, e acabar pegando aquela carta que você queria muito e estragar os seus planos. Então você tem que trabalhar essa questão da frustração de repente ter que adaptar a sua estratégia porque você não deu sorte para pegar aquela carta que você queria muito, ou então porque ela não veio. Mas ele é um jogo muito gostoso, ele é um jogo indicado mais para pessoas que estão iniciando no hobby, ou então para pessoas que querem jogos mais leves, para poder estar apresentando para sua família, ou então para estar evangelizando pessoas, né, estar introduzindo novas pessoas no hobby. Para jogadores mais experientes, talvez esse jogo ele não tenha uma rejogabilidade tão grande. Vai ser aquele jogo que você vai jogar algumas partidas e talvez ele, por não ter vários caminhos de como você seguir uma estratégia, né, várias formas de você vencer, ele pode perder a graça muito rápido. Então eu recomendaria esse jogo mais para pessoas que estão iniciando, que querem ter um jogo na sua coleção para apresentar para outras pessoas, ou então para jogatinas mais casuais. Ele é um jogo abstrato, ele tem uma produção muito interessante, que ficou fenomenal, mas ele não é um jogo muito temático, não é um jogo imersivo, né? Ele é um jogo que chama atenção pela qualidade dos componentes e pela beleza que ele fica na mesa, mas quando você está jogando, você está ali simplesmente preocupado em marcar pontos, você não sente ali
essa questão de que você está montando um coral, ou porque você está se sentindo nas profundezas do mar, fazendo com que algo aconteça ali para o coral crescer. Na verdade, você está preocupado só com padrões, mas isso não prejudica a qualidade do jogo, que é muito boa. E eu queria chamar a atenção para as peças do jogo, que eu achei que tem uma qualidade muito boa. Elas não são uma peça muito pesada, mas também não são muito leves. Elas são extremamente legais, né, para você ir empilhando em cima do coral, elas não ficam bambas nem nada. E ela também tem vários formatos, então isso facilita pessoas que têm dificuldades visuais a diferenciar as peças. E com essa questão, mais pessoas conseguem jogar uma partida do Riff, o que é bem legal. O Riff foi lançado lá fora pela editora Next Move, que é a mesma editora do Jogo Azul, e aqui no Brasil ele vai ser lançado pela editora Galápagos, reforçando o time dos jogos abstratos, que é o Azul, o Sagrada e agora o Riff. Desses 3 jogos, o meu preferido continua sendo o Azul. Eu acho ele mais elegante, ele mais desafiador, mesmo tendo uma pontuação mais difícil de pegar e às vezes as pessoas tendo um pouquinho mais de dificuldade de entender, né? O Riff é muito fácil, intuitivo, mas ele é mais desafiante nessa questão de você tentar montar a sua estratégia para marcar mais pontos. E eu acredito que nele também o fator sorte é menor, já que você meio que faz, né, um draft das peças e todas as peças saem várias vezes no jogo, o que não acontece com as cartas do Riff. O Sagrada também é um ótimo jogo, eu gosto bastante da questão do draft de dice dele, apesar de ter um fator sorte também, mas ele é muito quebra-cuca. Eu acredito que por isso ele é mais desafiador e então para jogadores mais experientes ele tende a ser um jogo mais interessante que o Riff. Então na minha ordem de preferência viria aí o Azul, o Sagrada e depois o Riff, mas isso não tira, né, o mérito do Riff, porque são 3 grandes jogos. E eu conversando com o Paladino, ele também concorda comigo, né? Ele elencou essa mesma ordem. Eu fiquei muito feliz quando a gente foi discutir sobre o jogo, que a gente estava com a mesma pegada, gostou bastante do Riff, é um jogo interessantíssimo, mas ainda desse conjunto de 3 jogos aí, a gente acredita que ele está em terceiro lugar. E é por isso que o Riff aqui, né, a gente está adotando na BGG2 os selos de qualidade. A gente tem o selo bronze para quando o jogo é bom, a gente tem o selo prata para quando o jogo é ótimo e o selo ouro para quando o jogo é excelente, fenomenal. Na nossa opinião, o Riff é um selo prata, então é um ótimo jogo, mas ainda está faltando alguma coisinha ali para tornar ele um excelente jogo abstrato. Quem sabe com alguma expansão que esteja vindo aí em pouco tempo, porque eu acredito que esse jogo vai fazer muito sucesso e rapidamente eles vão fazer uma expansão para tornar o jogo mais interessante. Então espero que você tenha curtido esse review. Se você curtiu, deixa seu joinha aí que ajuda bastante no nosso canal. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!